especial aqui para nosso Papo da Saúde, aqui do Sindiosp. Estamos recebendo uma personalidade fulgurante do setor de saúde. Né? Lídia Abdala, eu tenho a oportunidade de conhecer já há muitos anos. Né? É uma incansável lutadora do setor de saúde privado. Né? Vocês todos sabem, porque a história dela precede, ela é CEO, ou diretora executiva do laboratório Sabin, né? Que é hoje um exemplo de instituição, não só do seu ponto de vista técnico, do seu ponto de vista de organização, mas do seu ponto de vista de olhar, né, para a diversidade, para o trabalho, para o dia a dia da nossa sociedade, que é exemplar. Então, Lídia, bem-vinda, obrigado, viu, por estar aqui conosco e por estar dividindo assim com essa... Você sempre é muito generosa. Isso eu sou obrigado a dizer. A Lídia, em todas as ocasiões, todas as ocasiões, se faz presente. Então, eu acho você incansável. Viu? Obrigada, Balestrinho. Obrigada pelo convite mais uma vez. Né? Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui, principalmente com você, que é uma referência para todos nós no setor de saúde. Agradeço as palavras, né? Acho que todos somos incansáveis, nós líderes que estamos aí, né, no setor de saúde já há mais tempo. E acho que, antes de tudo, somos apaixonados, né, pelo que fazemos. Gostamos, temos não só responsabilidade, comprometimento, mas amor, né, por entender que nós estamos aí à frente de um setor que move o país e o mundo, né, que cuidamos do que o ser humano tem de mais sagrado, que é a saúde. É verdade. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que você é uma jovem mineira? Né? Mineira, isso. Você fez bioquímica. Isso, né? Sou farmacêutica de formação. Farmacêutica e bioquímica. Né? Conta aí como é que foi essa transformação. Né? Primeiro, de uma jovem mineira, uma personalidade importante para o Brasil como um todo, baseada em Brasília. E depois, como é que foi essa transição de uma profissional de balcão, né? bancada, até presidente de uma entidade tão importante como essa? Sim. Bem, sou mineira, sou do sul de Minas, né, onde minha família mora, e sempre tive como referência Alpinópolis. Alpinópolis, uma cidade pequena ali do sudoeste de Minas, e sempre tive muito a referência dos meus pais, meu pai e minha mãe, na relação com o trabalho. Eu acho que, além da formação, que é o principal, de princípios, de valores, integridade, ética, mas a relação com o trabalho, de entender que ele faz bem, ele é importante não só para a família, não só para a gente como pessoa, mas para toda a comunidade. Essa sempre foi a minha visão de relação com o trabalho desde criança, porque teve meu pai com minha mãe, né, sempre trabalhando. Minha mãe foi professora, depois abriu um comércio com meu pai, foi costureira, minha mãe, e depois tiveram um comércio de tecidos e de venda, né, de roupas e esses artigos a vida toda. E essa foi sempre o meu exemplo maior, né, que eu digo que eles tiveram 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, mas sempre nos mostraram o caminho do estudo, o caminho do trabalho. E sempre falaram, né, que vocês têm que estudar, têm que buscar a carreira de vocês. E eu digo que o meu pai tem 82 anos, vai fazer 83 anos esse ano, e é um homem à frente do seu tempo, né, que eu sou a filha mais velha, mas eu saí de casa com 14 anos para estudar. Né, e ele me levou, e eu digo que me mostrou o caminho, de fato, de crescimento pessoal e profissional. Né, porque numa cidade do interior, saí muito jovem para fazer 2º grau, depois vestibular. Foi para Belo Horizonte? Belo Horizonte. Fiz depois o meu curso na Universidade Federal de Ouro Preto, e farmácia e bioquímica. O curso de farmácia é um curso muito amplo, com atuação em áreas de controle de qualidade, indústria, alimentação, toda a parte de drogaria, farmácia hospitalar, nutrição, mas desde o início do curso que eu me encantei com análises clínicas, então me especializei e fiz minha residência em bioquímica.
E em Ouro Preto eu conheci meu, na época, namorado, e que hoje é meu marido. Meu marido é engenheiro civil formado na Escola de Minas de Ouro Preto, e ele se formou um ano antes de mim, e ele foi para Brasília antes, assim que se formou. Eu me formei um ano depois, e apesar de ter oportunidades, né, de trabalhar em Belo Horizonte, no Espírito Santo e alguns outros lugares, resolvi ir para Brasília. Não conhecia nada nem ninguém em Brasília. E lá chegando, eu atuei em drogaria, atuei em farmácia hospitalar, mas sempre buscando uma oportunidade para atuar em análises clínicas. E foi quando eu conheci o SEIB. Entrei no SEIB como trainee em 99, em agosto de 99. Fiz agora, dia 9 de agosto, 24 anos de SEIB. E entrei numa empresa que era o terceiro laboratório de Brasília, e que já sempre teve muito foco na qualidade, no bom atendimento ao cliente, na valorização das pessoas, né? E acho que isso foi o principal, um alinhamento de propósito meu com a empresa, e eu digo que o SEIB foi crescendo, eu fui crescendo junto. Eu entrei atuando na área técnica, atuei na área técnica durante quase 10 anos. Mas logo que entrei, 3 anos depois, então assim, fiz meu mestrado na área de endocrinologia, ciências da saúde na UNB, várias especializações na minha formação. E os nossos cursos de formação de saúde, eles têm muito pouca coisa de gestão, né? Então, 2 anos depois que eu entrei no SEIB, eu assumi já um cargo de coordenação. Eu digo que aí o autodesenvolvimento, né, o investimento na minha formação, de buscar conhecimentos que eu não tive no meu curso de formação, eles foram fundamentais para determinar a minha carreira. Sempre gostei muito de gestão, sempre gostei fui conhecendo, né, como que era trabalhar com indicadores e buscar conhecimentos administrativos financeiros. Eu digo que o SEIB ele tem essa visão do crescimento das pessoas, do investimento, crescimento das pessoas, da formação das pessoas dentro de casa, de valorizar as pessoas que estão ali dentro. Isso também foi fundamental na minha formação. Então, eu fui logo no início de carreira, 2 anos depois com 5 anos, eu estava no SEIB, assumi a gerência técnica, depois superintendência técnica, até que em 2010 nós desenhamos o projeto de expansão geográfica do grupo. O SEIB, até então, éramos um laboratório de análises clínicas somente, e montamos uma unidade também de vacinas. Mas com o crescimento geográfico, a empresa já era uma referência no Distrito Federal, né, onde é a sede. E aí vieram outros desafios, né, que é você crescer num país diverso, num país heterogêneo como o Brasil. E ali, doutora Janete e doutora Sandra, então, em 2013, decidiram que era hora de profissionalizar a gestão da empresa, implementaram um modelo de governança corporativa. Eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014 com esse desafio, com essa missão de seguir crescendo o grupo geograficamente, seguindo com a expansão geográfica e também diversificando o negócio, né? Então, de lá para cá vieram outros negócios, diagnóstico por imagem, serviços de check-up executivo que nós temos em Brasília e também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Depois vieram investimentos em atenção primária, né, até o lançamento de uma plataforma de coordenação de cuidado que nós fizemos em 2021, que é Rita Saúde. Então, essa é um pouco da minha história, e você vê que a minha história, eu vou contando, ela se confunde com a trajetória do SEIB, né? Mas que é isso mesmo. Fiz a minha carreira, então, nesses 24 anos lá. Tenho um filho de 16 anos, o Lucas. Digo que o filho, ele é um MBA à parte, né? Só com data de início, e a gente segue aprendendo, mas que também é uma grande alegria na minha vida. E às vezes as pessoas perguntam para mim e falam, não é ruim você ter feito a sua carreira toda em uma empresa só, né? 24 anos na mesma empresa? Eu digo que se a empresa fosse a mesma de quando era em 99, quando eu entrei, se eu tivesse ficado fazendo a mesma coisa, a mesma atividade, mas não, né? Pelo contrário, a empresa cresceu, se transformou, e eu também como profissional fiz uma transição de carreira, né? De sair de uma atividade, de uma função técnica de bancada, onde atuei por muitos anos e gosto muito, para uma área administrativa, para gestão, né? Isso exigiu
de mim não só buscar novos conhecimentos, qualificações, né, mas também muita dedicação e esforço pessoal também, né, de estar trazendo novos aprendizados para a minha vida. Então, eu digo que talvez se eu tivesse passado por 5, 6 empresas diferentes, eu não teria todo o conhecimento e experiência que eu adquiri ao longo desses 24 anos. Claro, e você fez o ambiente mudar também, né? Sim, Claro. sim. Eu acho que tem um aspecto que é bem interessante dessa sua história, que cruzam com a história das fundadoras, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que é esta química entre mulheres, né? Sim. Mulheres que foram empreendedoras no passado e, num determinado instante, souberam, né, encontrar, né, pensar uma jovem, né, que continua jovem, né, para que, de alguma forma, entendendo aquilo que elas pensavam, aquilo que elas imaginavam, os projetos que elas tinham, como é que houve essa química para você vir juntas? Porque vocês não se conheciam quando você foi para lá. Não, né? não. E entrei, né, não sei sem conhecê-las. E digo que são, claro, né, determinantes e de grande exemplo, inspiração na minha vida profissional e pessoal também. Porque, além de serem mulheres, claro, empreendedoras, visionárias, né, também muito humanas e muito com a visão e com foco na inovação, querendo mudar sempre, querendo transformar, né, e transformar tudo, né? Então, no início do Sabin foi assim, queriam construir uma empresa que fosse boa para as pessoas, né? Uma empresa que fosse boa para o cliente, mas que também valorizasse os seus profissionais. E como mulheres, e Brasília tem muito essa característica, hoje menos, porque Brasília é uma cidade jovem, 63 anos de fundação. Quando eu cheguei em Brasília 24 anos atrás, quem estava no mercado de trabalho eram pessoas todas não nascidas em Brasília, que tinham ido de fora de algum lugar para Brasília, assim como eu, assim como elas. Então, elas contam isso, que elas sempre acolheram, sempre receberam muitos profissionais de fora no Sabin. E, no caso, muitas mulheres que às vezes iam buscando oportunidade de trabalho, ou que o marido, namorado, noivo, como foi o meu caso, foi transferido a trabalho, foi para trabalhar, e as esposas, né, as companheiras iam juntos. Então, e Brasília é uma terra de oportunidades, né? Sempre foi de oportunidades de trabalho. Todo mundo olha para Brasília e enxerga muito o serviço público, né? A parte do governo federal, e é claro, né, que está lá a capital do país. Mas existe uma Brasília que é a Brasília do setor privado, né? Que é a Brasília da indústria, dos serviços, e que cresce cada dia mais. E o Sabin sempre foi isso, assim, uma empresa com muito foco no cliente, nos diferenciais, na prestação do melhor serviço e na inovação. Então, a doutora Janete e a doutora Sandra sempre tiveram esse espírito de levar exames para fazer lá, em vez de terceirizar, de mandar para outros lugares. E ficamos conhecidos na classe médica com o cliente, que chegava um determinado momento que era assim, tal exame agora novo que surgiu e ninguém faz em Brasília. Vai lá no laboratório das meninas, que todo mundo conhecia Janete e Sandra como as meninas. Vai lá no laboratório das meninas que elas devem fazer. Porque tinham essa visão da inovação, de fazer em Brasília, de levar velocidade, agilidade, rapidez no diagnóstico para o cliente. E para a gente, enquanto mulher, enquanto profissional, as duas, né, claro que um exemplo muito forte, porque mulheres que cuidavam, né, que sempre cuidaram da família, casadas, com filhos, conciliaram, né, sempre família, trabalhos, projetos, né, e sempre cuidando muito além dos colaboradores, das suas famílias, mas com essa visão da comunidade. Então, nós temos o Instituto Sabin, que é o braço social do grupo. Foi fundado em 2005 como CIP, mas desde o dia que eu entrei no Sabin, o Sabin já tinha seus projetos sociais, que a doutora Janete e a doutora Sandra faziam. Iam ajudar a fazer exames em creches carentes, ajudar casas de idosos, porque tinham já esse espírito, né, da doação, do compartilhamento, de entender que esse também é uma responsabilidade nossa, né? Tanto das pessoas quanto das empresas. Então, foi nesse ambiente
que eu cheguei como profissional de equilibrar, o tempo todo estar equilibrando a inovação, tudo que vinha de tecnologia, de diferenciais para o cliente, mas com o bem-estar das pessoas, os seus sonhos, as suas necessidades, expectativas. E eu digo que aqui está a minha história, né, de uma pessoa que fez carreira no SEIB, mas eu sou um dos exemplos. Nós temos lá 95% dos nossos líderes vieram de dentro de casa, né, foram também formados dentro de casa. Nós temos no setor de saúde uma grande representatividade feminina, né, das mulheres trabalhando. Quando a gente vai para a liderança, sobretudo a alta liderança, é que esse indicador não acompanha, é que aí começam a haver as desigualdades. E o que aconteceu sempre dentro do SEIB é que esse indicador ele acompanha por quê? Porque as oportunidades sempre foram dadas de forma equânime, igual. Nunca houve, né? Nunca foi obstáculo, é mulher ou é homem. Não, para aquela vaga, para aquele projeto, só mulher que tem que ser mulher, para aquele projeto tem que ser homem. Não, no SEIB sempre aconteceu tudo muito de forma participativa, estimulando todos a crescerem, dando oportunidades para quem quisesse assumir os diferentes desafios. Então, eu costumo também dizer isso. Quando em 2014 eu assumi a presidência do grupo, por que a doutora Janete e a doutora Sandra me escolheram para assumir a presidência do SEIB? Não é porque eu sou mulher, mas porque eu tinha, né, a preparação, o conhecimento necessário, conhecia a cultura da empresa, conhecia muito bem a operação, o setor de saúde, estava preparada, tinha o preparo necessário para assumir aquele desafio. E não porque eu sou mulher. Mas eu, como mulher, como profissional, tive ao longo da minha carreira até ali todas as oportunidades, ferramentas, né, de me preparar, oportunidades de conhecer diferentes áreas da empresa, atuar em diferentes cargos, até chegar à posição de presidente. O que nós fazemos no SEIB, que eu acho que é a grande conexão nossa com as fundadoras, para nós que somos mulheres, é ter exemplos vivos de que é possível. Né? É possível a mulher não abrir mão de ser mãe, não abrir mão, né, de ter sua família, de se dedicar a estudar e de fazer escolhas sem culpa, né? Que eu acho que esse é o grande desafio para nós mulheres, né? Porque as mulheres estão o tempo todo carregando culpas, né? E que eu acho que essa é a grande diferença para os homens, porque os homens, eles também têm a responsabilidade de serem pais, de cuidarem da família, de casa e do trabalho. E eles vão equilibrando os diferentes papéis, né? Sem carregar essa culpa de não estou dando tudo que eu poderia dar de tempo para minha família ou aqui para o meu trabalho. As mulheres fazem da mesma forma. Tem muitas vezes a mesma preparação profissional, de qualificação, de capacitação, mas ainda carregam muito, né, essa culpa de eu não estou fazendo melhor aqui em uma área ou em outra. E eu digo que no SEIB isso talvez seja o mais forte, né? A gente saber que nem sempre a gente não é perfeito, a gente não vai dar conta de tudo, mas faz parte da vida profissional, né? Você ir equilibrando os diferentes momentos aí da sua vida e das escolhas. Então, a minha conexão com elas, desde o início, foi muito disso, de entender da importância do setor de saúde para a sociedade, da importância da prestação do serviço para o cliente, da importância da qualidade da assistência. Aí, no nosso projeto de expansão geográfica, eu me lembro que quando nós iniciamos o planejamento estratégico lá em 2010, a doutora Janete e a doutora Sandra reuniu naquele momento ali, eu era superintendente técnico, o nosso grupo de líderes, e elas falaram, né, a empresa está num bom momento, já tínhamos um reconhecimento nacional, crescendo, mas para a empresa seguir crescendo, para a empresa seguir competitiva no mercado, ela tem que seguir crescendo. O nosso setor já passava por grandes movimentos, né, de consolidação, fusão, aquisição, e elas decidiram que elas não queriam fazer nenhum movimento estratégico de venda ou de fusão e queriam seguir à frente do negócio com a empresa que sempre foi o sonho delas. Então, o caminho era crescer, e crescer para além do Distrito Federal, porque ali a gente já tinha grande market share. E ali, a mensagem principal para nós foi: vamos seguir crescendo, mas sem deixar e sem se esquecer do que nos trouxe até aqui, que foi a qualidade, a inovação sempre, olhar para o melhor atendimento para o cliente, o respeito com as pessoas. Então, isso foi o que nós tomamos ali como missão para seguir pelo Brasil.
Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco provocativa, porque Sim, vamos supor que se não fosse Janete e Sandra, sim. mas fosse João e Pedro, você acha que a trajetória, tanto da empresa quanto a sua, isso que você chama assim, trabalhar com ausência de culpa, que eu acho fundamental, eu acho assim, o que você falou antes aqui é sábio. Muitas coisas importantes, eu estou vendo as nossas garotas que estão assistindo aqui com a gente, elas devem estar de alguma forma introspectando isso aí que você falou, porque eu sei o que significa uma carreira de uma mulher dentro de uma Sim. empresa, tá? E às vezes ela é chamada a ter determinadas responsabilidades, ela fala, preciso cuidar do meu filho, não é? Mas vamos lá, só voltando a essa pequena provocação. Se não fosse Janete e Sandra, mas fosse João e Pedro, você acha que a trajetória seria a mesma? Ou as dificuldades seriam maiores? Os entendimentos seriam diferentes? Eu acho que sim, os entendimentos seriam diferentes. A trajetória seria diferente? Não acho. Porque aí eu acho que também tem muitas nossas características individuais, né? Eu acho que tem uma questão que eu falei anteriormente, a questão da gente se autoconhecer, né? De determinação, de espaços, né? É claro que nós estamos falando, se fosse João e Pedro, né? Desde que tenham os mesmos valores, né? Sim. E tudo que isso depende, mas não é só pelo gênero, né? Claro que sendo duas mulheres, o entendimento é muito mais fácil e não é só o entendimento, sabe, Balestrinha? Eu acho que o exemplo. Porque o exemplo é aquilo que a gente pode falar, dar aula, ler, né, estudar, mas quando você vê na prática aquilo acontecendo, aquilo tem uma força naturalmente muito maior. Né? E talvez, por que no SEIBM tem tantas líderes mulheres? Né? Claro, nós promovemos, nós incentivamos, motivamos, mas o principal, elas veem as lideranças mulheres dentro da empresa. Então, essa força do você ver ali, ter perto, ela sem dúvida alguma é determinante. Então, eu não tenho dúvida de que a minha trajetória, ela teve muitos momentos, né? Muitos facilitadores pelas fundadoras serem duas mulheres. Não que se fossem homens eu não teria também alcançado e chegado lá. Acho também que nós estamos falando de momentos diferentes. Há 20 anos atrás, o mundo também era outro do que é hoje. E eu falo muito isso hoje quando estou falando com grupos de mulheres, né, de empresas. Eu falo assim, hoje também já existe um entendimento, né, diferente da sociedade e mesmo, né, nas empresas e no mundo corporativo sobre isso. De outro lado, eu acho que também é importante a gente falar desse tema, nós somos referência nisso. A doutora Janete e a doutora Sandra hoje estão aí à frente, né, de inúmeras iniciativas que falam de empreendedorismo feminino, protagonismo feminino, Grupo Mulheres do Brasil, né, que é um grupo muito grande, forte. De fato, elas têm uma atuação muito forte nisso porque são uma grande referência. Mas eu acho que também nós temos que trazer esse assunto para dentro das nossas organizações, os fóruns onde a gente conversa, também com menos, como que eu digo, mas com menos ativismo e com muito mais responsabilidade, amor, compaixão. Acho que essas relações, porque acho que tudo faz parte dos momentos que a gente vive, né? Então, momentos onde foram importantes, você ter movimentos ativistas, feministas, né, para conquista de marcos importantes, voto feminino e tantas outras coisas. A ruptura é sempre fundamental. A ruptura é fundamental, né? Mas nós não podemos estar promovendo também isso o tempo todo, porque também chega no momento que os homens falam assim, ixi, não vamos nem falar nada, né? Mas não falam nada para não ir às vezes para o embate, mas também não sentem a vontade para de fato transformar. E nós precisamos muito dos homens, né, junto conosco para de fato transformar esse nosso mercado e o mundo daqui para frente. Porque, querendo ou não, né, nós falamos muito da importância das mulheres, do papel das mulheres, mas a grande maioria que ainda está com a caneta na mão hoje para decidir, para definir, são homens. Né? Isso vale para a política, para políticas públicas, isso vale para as organizações, para as corporações. Então, acho que também é muito importante, a gente fala sempre isso, né, de trazer os homens para essa conversa. E aí sim, né, para uma conversa que seja uma conversa com respeito, com empatia, pensando que nós não estamos cuidando desse mundo nosso hoje.
né? Mas também do mundo que vem aí para os nossos filhos, para as próximas gerações. O homem é muito medroso, né? Sabe o que? Eu vou até fazer uma pequena comparação aqui, todos nós, quando começou a tal de pandemia, nós falamos que ia ter um novo normal. Sim. Entre outras coisas, teoricamente, uma delas que aconteceria é que, já que todos nós, de alguma forma, estaríamos no mesmo local, no mesmo espaço, olhando da mesma forma, nós passaríamos a ter uma percepção e uma visão de igualdade social maior do que tínhamos. O que eu percebi, acho que é o que você está percebendo de novo, tudo voltou ao antigo normal. Tudo voltou ao antigo normal. É trânsito de novo, as pessoas querendo participar de festa, as transgressões, a misoginia voltou. Sim. Sim. Me choca muito, né? Porque ver que em certas circunstâncias você tem realmente essa visão hierárquica pesada que nós enfrentamos nos últimos anos aí, né? Que de alguma forma nos chocou a todos. Não quero entrar nesse veio, mas isso foi um momento distinto, né? Da nossa sociedade, que eu espero que a gente, assim, de alguma forma tenha condições de ter superado mais uma vez. Então, com isso eu queria te perguntar o seguinte: como é que vocês dentro do SEIB, eu sei que vocês também trabalham isso, primeiro que você, se quiser comentar aquela coisa do homem medroso que eu li com você, né? Pô, peraí, o que o palestrinho está falando? Se quiser comentar isso, mas eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito de diversidade. Né? A diversidade ela é fundamental porque a gente, ao nos confrontarmos com o diferente, sim, possamos aprender, possamos nos enriquecer. Eu queria que você... Sim, eu acho que quando a gente fala de diversidade, né? Diversidade nós temos na nossa sociedade. O Brasil tem 54% da população de mulheres, 56% de negros. Isso está no nosso ambiente, em todos os lugares, né, onde nós vemos. Mas nós sabemos que é um país, e isso não é uma questão só do nosso país, é do mundo, né? São desafios globais de equidade, né, nos diferentes pilares de diversidade. Quando a gente fala de diversidade dentro do SEIB, o que nós queremos é, de fato, valorizar, de fato, que todas as pessoas tenham os seus espaços, as mesmas oportunidades de acesso, seja conhecimento a novos projetos, a cargos de liderança, independente da sua raça, independente da sua orientação sexual, independente do gênero. Agora, muitas vezes é fácil falar, difícil fazer, né? Então, é tirando, né, nós, líderes, o tempo todo da zona de conforto, que a gente vai conseguir, de fato, fazer das nossas empresas um ambiente que seja um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais equânime, né? Isso tem que estar na agenda principal da alta liderança, né? Estar atento a esse tema. Diversas nossas empresas são, porque nós temos, né, trabalhadores, nossos profissionais, né, de diferentes origens dentro da empresa. Mas quando a gente vai para os espaços de projetos novos, áreas novas e lideranças, é onde a gente não vê a representatividade do que muitas vezes nós temos dentro das nossas organizações, e que é o que representa a sociedade. O que nós acreditamos é que quando você tem, né, toda a representatividade de todas as pessoas que você tem na organização, nas áreas estratégicas da empresa, nas áreas de inovação, nas posições de liderança, você traz primeiro o conhecimento do que é o consumidor. Né? Nós atendemos a todas essas pessoas, né? Nós não atendemos só homens brancos. Né? E o consumidor, ele também se identifica hoje com as marcas das empresas que estão, né, valorizando isso, que estão promovendo isso. E o que eu falo sempre, né, para os meus colegas, às vezes, presidentes, CEOs, eu falo assim, se nada disso, né, te sensibiliza, a importância de redução de desigualdade social, de equidade, né, de fato, de valorização das pessoas, de respeito, olha então para a competitividade do negócio. Onde você tem equipes mais diversas, pensando diferentes, com vivências, com experiências diferentes, naturalmente a sua empresa vai ser mais competitiva, né? A inovação, ela surge com muito mais, você tem um ambiente propício à inovação. Eu vejo muitas vezes as empresas contratando grandes consultorias para inovação, para desenhar novos projetos, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas se você tiver equipes diversas, com pensamentos diferentes,
ali você já tem, né, um ambiente propício à inovação que vai acontecer de forma Como é que vocês, completa, como é que vocês né? captam isso? Então, nós temos um comitê de diversidade bem Boa. estruturado, com um programa de diversidade dentro da empresa, e que ele atua com 5 pilares. Ele atua com o pilar de gênero, de étnico-racial, pessoas com deficiência, orientação sexual, que é LGBTQIA+, e o pilar geracional. Nós temos o pilar também dentro do SEIB geracional, porque nós temos profissionais, né, de diferentes gerações. Os mais sêniores, né, e a garotada chegando, os mais novos. Como eu, de fato, tenho ali o melhor de cada um, né, o melhor de cada profissional em um ambiente colaborativo. Porque o principal de você trazer esses diferentes grupos, né, de fato, para a representatividade em todas as áreas da empresa, é você criar ambientes de colaboração, de cooperação, né, com muito respeito, com muita empatia. Isso naturalmente, genuinamente, traz muitos benefícios para o negócio. Então, nós atuamos com esses 5 pilares, nós temos sponsors nesses 5 pilares, esses sponsors são diretores e gerentes corporativos nossos, então é alta liderança, né? De novo, se você não tem alta liderança engajada e comprometida com isso, você não vai fazer, isso não vai acontecer, né, dentro da empresa. E em cada um desses pilares, aí nós temos grupos de voluntários, então nós abrimos para a empresa, quem quiser se candidatar, se inscrever para participar de grupos de afinidade, nós temos grupos de afinidade em cada um desses pilares. E estes grupos que se voluntariam para participar, ouvem os colaboradores, trazem ideias, sugestões, críticas, se tiver alguma, para esses grupos de afinidade que se reúnem frequentemente e que alimentam a nossa área de gestão de pessoas, a área que cuida de diversidade dentro da empresa, com as informações e com as sugestões. E aí nós temos indicadores, né? Acabamos de fazer um censo esse ano, nós fazemos um censo nosso interno, normalmente é um período de 3 anos, né? E nesse censo as pessoas se autodeclaram, ali nós já temos todos os indicadores nossos do SEIB, né? Como que ele se autodeclara e o percentual, né, de cada grupo destes dentro da empresa. É bem interessante essa experiência, hein? Em algum momento. Eu não sei o quanto que vocês já divulgaram isso, o quanto que isso de alguma forma está colocado dentro do pilar de ESG, discussão de vocês, que é o que eu imagino. Sim. Mas isso é uma experiência... Faz parte da agenda ESG. Nós temos o nosso relatório de sustentabilidade publicado anualmente. Já foi publicado deste ano, ele ainda está com os indicadores do ano passado, de 2022. Não tem um censo ainda agora de 2023, que a gente deve estar publicando no próximo relatório. Mas ali tem todo... Sim, ali tem toda a nossa agenda ESG ali publicada com diferentes indicadores sociais, ambientais, e sim a diversidade e inclusão entra, né, no pilar social também com todos os resultados do grupo, de crescimento, de posicionamento, de inovação. Bom, fazer aquilo que eu prometi para você, que eu sei que você tem um compromisso, né? Você, como todo bom mineiro, gosta de conversar. Sim. Que é muito bom. Se ainda tivesse aqui mais café e um pãozinho de queijo, eu sei que a gente ia mais longe ainda. Mas eu preciso te fazer uma prece final. Eu quero saber o que é que você gostaria, e qual que é o seu sonho? O que é que você gostaria que acontecesse no SEIB, na sua família, na sua casa e no nosso país, nos próximos anos? Bom, a gente falou muito aqui de desigualdade, né? Muito de liderança. E o que eu gostaria, e que é para isso que eu trabalho, acho que é para que a gente tenha líderes mais comprometidos no nosso setor de saúde, com tudo isso que a gente conversou aqui, com essa agenda ESG de forma genuína. E também, né, olhando para a qualidade assistencial e para a eficiência do nosso setor de saúde. Eu acho que esse é o meu sonho enquanto SEIB, enquanto Brasil, de fato a gente ter um setor que seja um setor mais colaborativo, com mais cooperação. Temos grandes desafios, né? Vimos que no começo falamos um pouquinho de indicadores, antes da gente começar o nosso bate-papo, né, de indicadores públicos, né, privados, o quanto é importante a gente ter essa integração entre setor público e privado para a gente, de fato, conseguir oferecer uma saúde, acho que melhor, mais eficiente e com mais acesso para a nossa população. Esse é o meu sonho.
continuar contribuindo para que a gente tenha mais acesso, a gente consiga oferecer mais acesso à população a uma medicina de qualidade, a uma assistência de qualidade. E é isso que para isso nós trabalhamos no SEIB continuamente. Nós acreditamos que muita gente provoca a gente às vezes, o SEIB não está em São Paulo ainda, capital. A gente fala, não, São Paulo capital não, estamos com o Amparo Saúde, que é a nossa empresa de atenção primária. Mas existe um Brasil muito grande, né, além das capitais. Então, a gente tem também esse propósito de levar o nosso serviço, que é um serviço com alta qualidade, com atendimento humanizado, com todos os diferenciais, para as diferentes regiões do país, para os interiores. Eu acho que isso também é porque você oferecer acesso não é só você fazer filantropia, né, ou valores baixos, mas é você conseguir chegar às diferentes regiões e cidades que nós temos pelo nosso país, levando o serviço, né, de qualidade, de eficiência e com inovação. Então é isso, o meu sonho é esse. E o meu sonho pessoal da minha casa, eu tenho um filho de 16 anos, é que ele seja, que ele se torne aí um homem, um cidadão de bem, né, e que seja muito feliz nas suas escolhas. Ele está com 16 anos, o ano que vem fazendo vestibular, então é um momento importante, né, da vida dele e para a nossa vida também. Lídia, obrigado, querida. Foi uma delícia esse papo, como sempre é, né? Obrigada, Balestrini. Obrigada pela oportunidade. Parabéns a vocês aí por mais essa iniciativa. Não, agora você vai ser sócia aqui do Sindiosp e na próxima mudança de conselho você vai ser nossa conselheira. Obrigado. Obrigada.